mais uma vez aqui no canal do Projeto Mente Bíblica, acompanhada aqui, ó, da Alice, minha filha. Nós vamos dar continuidade a essa série do material do Projeto Mente Bíblica Convocados por Jesus. E hoje nós vamos fazer dois atletas que são os zagueiros aqui no nosso material, o discípulo André e o discípulo João aqui, ó, com seu material já todo separadinho aqui, né? Cadê o seu, Alice? Ah lá, tudo separadinho para a gente montar aqui esse devocional e conversar com Deus sobre esses dois discípulos, aprendendo com eles sobre aquilo que a gente precisa aprender para seguir o Senhor Jesus, para entrar em campo aí no anúncio do Evangelho, né? No anúncio de ganhar vidas para o Senhor Jesus. E a gente vai, então, fazer o nosso momento aqui de devocional criativo. E se você ainda não tem o material, o link do material completo, que tá lindo, né, Alice? Não tá? Tá lindo aqui, com várias figuras de recorte para você imprimir na quantidade, no tamanho que você quiser. Tem cards, ó, dos discípulos, dos 12 discípulos, tem aqui as referências, tem lá o estudo completo, com roteiro, com tudo direitinho, para você fazer esse devocional também aí, individualmente ou coletivamente, como a gente está fazendo aqui, em família, ou junto com o grupo do seu ministério infantil. O link do material está disponível aqui na descrição do vídeo. E esse é o terceiro vídeo, né? A gente vai fazer 2 discípulos de uma vez, mas é o terceiro vídeo. Então, se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu te convido a ir lá no playlist do canal e assistir aqui os primeiros vídeos aqui dos 2 primeiros discípulos que nós estudamos. E também tem lá o vídeo de sugestão aqui, né? A gente fez esse livretinho aqui onde a gente está guardando o nosso material. A gente fez lá também a gravação e está disponível aqui também no playlist do material do Convocados por Jesus. Então vai lá e assiste lá, faz direitinho, prepara o seu material e vamos então ao nosso devocional. Lembrando que a parte mais importante do nosso devocional é a Bíblia. E a gente vai fazer o de João. João tá aqui, cadê a bolinha de João? Os versículos vão nessas bolinhas, cada discípulo tem as suas bolinhas lá, ó, direitinho para poder ver os versículos. E o de João está em Lucas capítulo 9, verso de 54 ao 56. Então vamos ler. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de Espírito Santo vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para o outro povoado. Muito bem, os nossos discípulos, o discípulo João aí, né? Ele pergunta junto com Tiago, né? A gente até já estudou Tiago, né? Mas junto com Tiago ele pergunta: olha, o que o senhor quer que a gente consuma aí essas pessoas, faça como Elias fez, né, para consumir o fogo. E aí o Senhor Jesus repreende, porque o técnico corrige os seus atletas, né? O técnico direciona os seus atletas. E o Senhor Jesus é o nosso atleta, é o nosso capitão aqui, ó. A gente até colocou aqui a figurinha de Jesus, é o nosso capitão, é ele que conduz aí para que direção esse time vai, de que forma esse time joga, né? E aí em João aqui, ó, a gente tem aqui as características positivas e negativas, né? Os defeitos e as qualidades aqui no placar de João. E João venceu ou perdeu, Alice? Ele venceu de 9-2. Ele venceu, João venceu. Teve momentos em que João fez algumas coisas que o Senhor repreendeu, sim, mas João foi um dos apóstolos que continuou fazendo aquilo que precisava fazer. E depois de ser treinado aí, né, pelo técnico do Senhor Jesus, né, ele continuou aí como atleta de Jesus, anunciando o evangelho, escreveu cartas, né, 3 cartas, escreveu aí o livro da Revelação, o Apocalipse, né,
Então ele tem 4 livros na Bíblia que são de João. Além do Evangelho, né? Tem o Evangelho também de João, muito bem. 5 livros, então. A gente tem João, 1 João, 2 João, 3 João e tem a Apocalipse aí desse discípulo, desse atleta do Senhor Jesus, que aprendeu a lição, que aprendeu com Jesus como anunciar o Evangelho e venceu, né? Venceu aí todos os jogos, todas as partidas onde ele aparece, tendo que defender o Senhor Jesus, defender o Evangelho. Ele está lá defendendo o Evangelho. Por isso que ele é um ótimo zagueiro, né? Por isso que ele está aí na nossa colocação. E o texto de André, vamos ver o texto de André, está lá em João, capítulo 1, verso 42. Vamos ler o de André. É irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Então este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-os a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então André, esse André aí é o irmão de Pedro. Ele é quem convidou Pedro para participar desse time, né? Então André também foi um dos discípulos do Senhor Jesus. E aí aqui no nosso card, ó, no card de André, olha que bonitinho, tá escrito aqui, ó, que ele conectava pessoas a Jesus e que a influência dele aproximou pessoas a Jesus. A nossa influência. 9-1. Ele venceu no placar, deixa eu achar o placar de André, tá aqui o placar de André. Ele venceu também, porque ele, mesmo tendo defeitos, tendo dificuldades, cometendo algumas falhas na caminhada durante o treino, na hora do jogo, para valer, quando Jesus, né, ressuscita e diz para eles: olha, agora, a partir de agora é com vocês, vocês vão entrar em campo, vocês vão anunciar o Evangelho. André foi um dos discípulos e ele o levou a Jesus, levou Pedro. E aí ele anuncia, então, o Evangelho, continua anunciando o Evangelho. André não tem nenhum livro na Bíblia de André, né? Não tem nenhum livro na Bíblia de André. Mas a gente encontra livros falando da história do apóstolo André, aquilo que André fez. E aí você pode pesquisar aí e ver também grandes coisas que André fez, também anunciando o Evangelho, depois que começou aí a partida para valer, né? Quando o Senhor Jesus foi para o céu e deixou com eles, né? Com os discípulos, com os 11, a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Então, a gente vai colar aqui, ó, já está aqui no de André, vamos fazer o de André. Depois de ter colado o papel aqui na Bíblia, você vai pegar a bolinha do André. A gente já imprimiu na folha adesiva. Você pode imprimir também desse jeito, ou você pode imprimir na folha normal A4. E aí a gente vai colar aqui no cantinho, bem aqui no cantinho, tá vendo? Pegar uma imagem que tá no seu PDF, que você pode ser impresso, que é essa daqui: Jesus é a nossa força. Ó, tá vendo? E vai colar aqui embaixo. Vai ficar assim. Tá gravando? Pronto. Você pode imprimir na folha A4 ou na folha igual a nossa, folha adesiva. Que ela é fácil e prática para usar com crianças, do que ficar passando cola e tudo mais. Aqui
Fizemos aqui agora a nossa parte, né, de André. Depois a gente vai escrever a nossa oração aqui, né, ao Senhor Jesus, a nossa oração pessoal. Depois de fazer todos os estudos, ler todos os textos, a gente volta aqui e faz a nossa oração pessoal aqui, daquilo dando resposta ao Senhor, daquilo que Deus falar com a gente nesse devocional. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o de João. Vamos lá? Uma dica de quando você vai tirar o cochicho, se você puxar o cochicho assim, ele fica levantado. Pra ele ficar retinho, Fez a nossa Bíblia, que a gente vai escrever nossa oração depois. E agora a gente vai pro nosso caderno. Muito bem. E aí, para fazer o nosso caderno, aqui no nosso caderninho, se você ver lá no vídeo, volta lá e assiste aqui na playlist a montagem desse caderninho. A gente tem 2 páginas que são, ó, o bolso. São bolsos, né? No nosso livreto. Porque aí dá certinho os 12 apóstolos aqui, né? Os 12 discípulos aqui. Então, a gente vai fazer agora um dos bolsos aqui que precisa de um cartão. Para fazer esse cartão, a gente vai usar aqui, ó, esses papéis, né, verde e azul. E a gente precisa primeiro medir para ele caber aqui dentro. Então, tem que caber aqui dentro. A gente vai colar aqui, ó. Eles precisam entrar. Então, ó, se ele ficar, a gente vai sobrepor os dois assim, tá vendo? Tá sobreposto. E eles precisam entrar, ó, os dois assim sobreposto, desse jeito aqui. Precisam caber aqui. Depois que eu já medi aqui o tamanho que vai caber aqui no meu envelopinho, ó. Tá vendo? Eu vou marcar aqui com lápis, fazer 2 marquinhas com lápis, porque é para saber até onde tem que ficar, né? No caso aqui, o papel azul sobre o verde aqui. Então, vou fazer aqui, ó, a marquinha. Ó. Faz o seu, Alice. Depois de fazer essa marquinha, eu vou passar a cola do jeito em que esse azul aqui vai ser um envelope. Porque a gente escreve nesse cartãozinho, igual nas páginas, né? Se você assistiu o vídeo anterior, a gente escreve tudo o que aprende sobre eles na nossa página. Se eu usar esse papel escuro aqui, não vai dar para eu escrever sobre ele aqui, não vai aparecer direito. Então, a gente vai usar aqui, ó, um outro cartãozinho, um papel mais claro aqui, que a gente pegou o papel branco aqui, né? Tem uns detalhezinhos. E a gente cortou de forma que ele vai entrar aqui, ó, no nosso envelope. Certo? Ele vai colar o envelope e ele vai entrar aqui, esse cartãozinho que é onde a gente vai escrever as informações de um dos discípulos. O outro discípulo, como são 2, né, hoje, a gente vai escrever aqui no verde, porque ele vai aparecer normalmente, porque é um pouquinho mais claro, tá bom? Então, só esse aqui, que é o azul, a gente vai precisar entrar aqui, ó. Se você fizer esse envelopinho, né, desse livreto, e fizer essa parte aqui do cartão, e se tiver só papel branco, não tem problema também. Você pode só colar, né, ou cortar já direto o tamanho do cartão e escrever na frente e atrás sem problema. Tá bom? Passar cola, ó, aqui no verde. Vamos passar cola para baixo aqui e aqui na ponta, ó, até onde vai ficar o papel de cima, né? Vou tirar aqui para a cola não estragar o livreto. Vou usar a base aqui e vou colar, ó, o papel azul na marquinha onde eu fiz aqui. Desse jeito. Isso. Isso aí, ó. Vamos usar a base. Eu já fiz. Isso aí. Tá bom? E aqui, ó, ficou direitinho. Ó, depois você vai pegar o papelzinho e ele vai ter que entrar aqui, ó. Então você mede aí, espera a cola secar, né, pra não prender. Ó, tá certo? Ele vai virar um cartão. Esse cartão aqui, ele não pode ficar maior do que o seu aqui, passar, né? Porque senão não vai caber no envelopinho do livreto aqui da página.
Então, ó, depois que a gente fez isso, ó, deixa eu tirar a cola para não danificar, a gente vai colocar aqui, ó, tá vendo? E ele vai ficar guardado aí dentro do nosso livrinho, normalmente, tá bom? Para ficar mais bonitinho, vou arredondar, ó, as pontinhas aqui, só arredondar. Pode seguir aquela dica, né, de botar o polegar na ponta e fazer como em volta, né, fazer o polegar de molde aí. Bota o polegar bem na pontinha, ó, fazer de novo. Bota o polegar bem na pontinha e faz de molde para fazer a curvinha da tesoura. Aí no papel. Lembrando que a tesoura só corta, quem roda é o papel. Muito bem. Vamos fazer. Ó, uma coisa legal também que dá para fazer é a gente usar o white tape para fazer aquele puxadorzinho aqui do nosso cartão. Então, deixa eu pegar. A gente pode usar a amarela. Tem essa aí, tem essa aqui, ó. Mais clara, né? Aí você decide qual que você quer usar. Esse aqui é aqueles post-it em fita, né? A gente vai usar aqui, ó. Vou cortar. Vou cortar, ó, a pontinha igual de bandeirinha, né? Assim, ó. Deixa eu ver o tamanhozinho. Do jeito do tamanho que você quiser, minha filha. Que a gente vai dobrar ao meio, né? Ó, como é durex, a gente vai dobrar, ó. Vou prender uma ponta aqui. Vou dobrar, ó. E prender a outra ponta mais ou menos na mesma direção aqui. No meio, né? Pra colar. Ó. Desse jeito aqui, ó. Tá vendo? E aí, a gente pode fazer os pontilhados para decorar, né? Porque o nosso devocional criativo. Então, certo? Fiz aqui a bandeirinha, vou cortar, ó, vou colar aqui, ó. Vou colar não, né? Vou colocar dentro do envelope, ó. E a minha abinha aqui, ó, consegue puxar o meu papelzinho. Vou só testar, porque ele ficou pra fora aqui, ó, se ele vai caber no envelope. Se não couber, eu vou ter que cortar, tá bom? Então você mede aí, ó. O meu deu certinho mesmo, ele passando um pouquinho do envelope. Vamos ver o da Alice. Ah, nem passou, ó. Ó, nem passou, viu? E dá pra puxar aí, puxa aí. Ó, tá certo? Fica o cartãozinho. Agora vamos, então, colocar as imagens. As imagens, né? Vamos decorar. Lembrando que ele vai ficar dentro do envelope. Essa página aqui é para outro discípulo. É uma página ainda, tá bom? Então, ele vai ficar lá dentro, mas essa aqui é para outro discípulo. Como esses dois de hoje são os dois zagueiros, então eles vão ficar dentro do cartãozinho aqui, tá bom? Vamos fazer? Ó, vou botar parte da camisa. Olha o que eu vou fazer. Eu vou cortar no meio a camisa do André. Ó. E aqui ficou